quando eu vim para São Luís, eu cheguei em São Luís, era um dia do aniversário de São Luís. Era um 8 de setembro, há quase 30 anos. Minha mãe veio me deixar. E aí eu era essa estudante de biologia, uma estudante que teve as condições de ser estudante, uma estudante de tempo integral, né, das ciências biológicas na Universidade Federal do Maranhão. Daí começou essa trajetória como professora, como pesquisadora. Depois eu vim ter formação na área de saúde e de meio ambiente, e eu tenho tempo de dedicação de trabalho mais à área ambiental, né? E mais recentemente, nos últimos 10 anos, foi essa junção com outros colegas da área ambiental, de múltiplos saberes, e da área cultural. A gente resolveu criar uma associação, que é o Instituto Maranhão Sustentável. O Instituto Maranhão Sustentável está completando 10 anos, este ano de 2021. E a gente se juntou, eram sobretudo biólogos, mas cada um foi tomando rumos diferentes. A gente entendeu que era muito mais, a gente queria ampliar visões, a gente queria exercitar experimentações em torno de uma nova maneira de conviver com os outros e de uma nova maneira de conviver com o meio ambiente, que é daí que vem a questão da sustentabilidade, né? É uma mudança de percurso, uma nova maneira de enxergar o mundo, com as limitações que a natureza impõe à vida da gente na contemporaneidade. A gente não pode viver explorando para ser exploradores da natureza, a gente precisa aprender a se reintegrar aos ciclos da natureza. Então esse desejo de criar experiências em torno disso fez a gente criar o Instituto Maranhão Sustentável. E aí a gente fez, eu e o meu companheiro Luiz Lima, fizemos um percurso de sair da urbe e vir para cá, para a zona rural. A gente mora na zona rural de Raposa. A gente mora no limbo entre São Luís e Raposa. Então a gente recebe estudantes de Raposa que acham que aqui não é Raposa. E a gente também está nesse percurso em que a gente saiu do centro geográfico de São Luís e veio morar em Raposa. Também porque aqui as nossas condições para criar um espaço de cultura se estabeleceram. E assim foi. Nós criamos um espaço de cultura, que é o Casa da Arte Centro de Cultura. E aí isso já se vão 7 anos, né? 7 anos do Casa da Arte. E a gente, naturalmente, a gente atrai pessoas que pensam e agem e estão nesse lugar de mundo que a gente quer construir, de experiências. E a gente agregou um coletivo e experimenta um espaço de cultura, construir. A gente edificou um espaço de cultura, a gente pensou muito em como a gente queria que ele estivesse. Eu estou aqui gravando desse espaço de cultura, que é o Casa da Arte, que é também a sede do Instituto Maranhão Sustentável. Um espaço que fosse acessível, democrático, que as pessoas pudessem fazer o que elas gostam de fazer, o processo produtivo dela fosse livre, elas não fossem pautadas por quem está escutando, né? Então, esse naturalmente foi um sonho que nasceu primeiro na cabeça do artista com quem eu convivo, que é o Luiz. E aí depois a gente foi atraindo outros, e isso é o que nos mantém vivos, mesmo agora numa pandemia em que a gente fechou para as atividades culturais, né? Mas a gente vai seguir vivo. Um dos desafios de manter esses espaços de experiências que a gente possibilita aqui é o recurso, são os recursos de toda a natureza, os recursos humanos para a gente dar as condições para os trabalhadores de cultura fazerem o que eles bem sabem com dignidade. É o recurso financeiro de possibilitar que as pessoas fruam cultura, difundam a sua cultura, os seus processos artísticos em todas as linguagens, sem que o recorte financeiro seja um limitador para isso. Esse é uma grande proposta de valor que a gente mantém viva. Esse é o maior desafio.
Nós não queremos criar um espaço em que só tem acesso quem tem dinheiro, né? Isso é fundamental para nós. Então, nós desenvolvemos um conjunto de atividades aqui de toda a natureza social, ambiental, cultural, econômica, institucional, fortalecendo organizações de base comunitária, fortalecendo outras organizações, poder público, para que todos possam ter acesso. Claro que, dada as situações, né, eu tenho limitações de toda ordem, eu tenho limitações, eu tenho tabus, né, eu tenho muitos vieses. Então, os públicos eles vão se constituindo realmente de acordo com os seus propósitos. Então, reverter e fazer as pessoas também refletirem sobre os propósitos delas, sobre os costumes, sobre desconstruir certos conceitos e certos valores, é também um propósito da gente. Então, esses são os grandes desafios de manter vivo um espaço de cultura na periferia urbana de uma ilha, né? E nesse momento, nesse tempo histórico em que a gente vive, de pandemia e de desmonte em políticas de cultura, de meio ambiente, de segurança alimentar, de toda ordem, a gente precisa resistir. Os nossos propósitos se reafirmaram na pandemia. A gente focou nossas atividades grandemente em ajuda humanitária, já que a gente está cercado de pessoas empobrecidas. Então, só aqui na nossa comunidade a gente auxiliou mais de 1.000 famílias com campanhas. E é claro que é uma rede que a gente ativa, a gente estabelece confiança, as pessoas doam dinheiro e elas acreditam que esse dinheiro vai ter um fim para o qual a gente está se colocando. E então a gente tem todos esses desafios de se sustentar mantendo os propósitos para os quais a gente nasceu, né? Que é a liberdade de pensamento, a diversidade, a sustentabilidade, a cooperação e a solidariedade. Então, a cooperação é uma máxima, a gente aqui usa muito os valores simbólicos de troca, né, de parceria ganha-ganha, e as pessoas têm muita visão de que é um processo que também a gente procura desconstruir. As pessoas têm a visão de que só se faz com dinheiro. E se a gente vive há 7 anos e aprende que não, né, que o dinheiro é uma força, ele é um meio, mas ele não é o único meio, né? Então as pessoas atribuem muito tudo que a gente faz a dinheiro e aqui a troca se estabelece de uma forma magnânima. Então o criativo que nos cerca, o artista, todo artista que veio aqui, ele se entregou um pouco porque as condições financeiras nunca são as ideais, né? Há também um processo que eu creio de invisibilidade, né? Os espaços de comunidade, os espaços periféricos, eles lidam com isso, eles têm um protagonismo importantíssimo. Todos os lugares mereciam um espaço de cultura, muitos espaços de cultura. E a gente vê o artista, o criativo, ele chega e nos pergunta: mas por que vocês fizeram isso aqui? Pergunta enviesada naturalmente. Porque todos os lugares não têm um espaço de cultura. Naturalmente, a gente vive todos esses desafios, mas a gente só vive todos esses desafios porque esse é um lugar que alimenta profundamente a nossa existência, né? A nossa resistência. Em todos esses processos a gente sai profundamente enriquecido. Os processos aqui são esses processos de aprofundamento. A gente procura fazê-los, a gente não está preocupado, em regra, com volumes, né? Que eu acho que é um viés do poder público. O poder público se preocupa com volume de pessoas que ele vai. A gente quer experiências transformadoras.
Então, cada experiência que a gente vive aqui, a gente procura que ela seja transformadora para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que vêm, que são nossas parceiras. E, claro, a gente se retroalimenta desse processo de cultura, né? de envolvimento profundo com as múltiplas linguagens artísticas e com a cultura, né? Cada artista que chega, que se dedica, que relata, que dá um retorno da experiência que ele viveu aqui, ele nos retroalimenta para além do que está posto superficialmente. Então esse é o grande, vamos dizer assim, é a grande força motriz dessas experiências com o Instituto Maranhão Sustentável e com o Casa da Arte, que atuam em simbiose, um dando suporte para o outro. Então a gente já conhece, a gente tem uma sociedade que é resultado do protagonismo masculino, né? Então se a gente quer construir novos percursos, se a gente quer construir outras experiências, eu acho que passa pelo protagonismo feminino, passa pela emancipação feminina. E a gente faz muita coisa aqui pautada nisso. Especialmente em organizações como a nossa, que estão em periferias urbanas, promover emancipação feminina e promover solidariedade entre mulheres, suporte de mulheres, é especialmente importante, porque as mulheres são sabidamente, comprovadamente responsáveis pela tessitura social, pela solidariedade, pela rede de vizinhança. Então essa tessitura social que é pautada em cooperação entre mulher e a mulher que mantém mais essa tessitura, ela é especialmente importante em áreas empobrecidas, né? Em periferias. E a gente tem essa preocupação. Para além disso, a gente convida as mulheres emancipadas a somarem a nós, ocuparem espaços de poder, ocuparem espaços de inovação criativa, tecerem cooperação e solidariedade, porque a gente acha que esse é o caminho da virtuosidade, é o caminho de superar as vicissitudes desses tempos contemporâneos. Então, eu acho que não há futuro sem protagonismo feminino.